Salmos 64. Ó Deus, escuta minha oração, pois estou em dificuldades. Salva minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flecha suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar suas mentiras vergonhosas e destroem os bons, com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazerem o mal. Falam dos lugares onde vão colocar suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem: planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém Deus atirará as suas flechas contra eles e de repente ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aquele que os virem balançarão a cabeça caçoando deles. Então todas as pessoas ficarão com medo, pensarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Ó Deus, escuta minha oração, pois estou em dificuldades. Salva minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flecha suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar suas mentiras vergonhosas e destroem os bons, com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazerem o mal. Falam dos lugares onde vão colocar suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem: planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém Deus atirará as suas flechas contra eles e de repente ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aquele que os virem balançarão a cabeça caçoando deles. Então todas as pessoas ficarão com medo, pensarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Ó Deus, escuta minha oração, pois estou em dificuldades. Salva minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flecha suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar suas mentiras vergonhosas e destroem os bons, com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazerem o mal. Falam dos lugares onde vão colocar suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem: planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém Deus atirará as suas flechas contra eles e de repente ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aquele que os virem balançarão a cabeça caçoando deles. Então todas as pessoas ficarão com medo, pensarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Ó Deus, escuta minha oração, pois estou em dificuldades. Salva minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos.
Os maus afiam a língua como espada e apontam como flecha suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar suas mentiras vergonhosas e destroem os bons, com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazerem o mal. Falam dos lugares onde vão colocar suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem: planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém Deus atirará as suas flechas contra eles e de repente ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aquele que os virem balançarão a cabeça caçoando deles. Então todas as pessoas ficarão com medo, pensarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Ó Deus, escuta minha oração, pois estou em dificuldades. Salva minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flecha suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar suas mentiras vergonhosas e destroem os bons, com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazerem o mal. Falam dos lugares onde vão colocar suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem: planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém Deus atirará as suas flechas contra eles e de repente ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aquele que os virem balançarão a cabeça caçoando deles. Então todas as pessoas ficarão com medo, pensarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Ó Deus, escuta minha oração, pois estou em dificuldades. Salva minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flecha suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar suas mentiras vergonhosas e destroem os bons, com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazerem o mal. Falam dos lugares onde vão colocar suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem: planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém Deus atirará as suas flechas contra eles e de repente ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aquele que os virem balançarão a cabeça caçoando deles. Então todas as pessoas ficarão com medo, pensarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Ó Deus, escuta minha oração, pois estou em dificuldades. Salva minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flecha suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar suas mentiras vergonhosas e destroem os bons, com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazerem o mal. Falam dos lugares onde vão colocar suas armadilhas
e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem: planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém Deus atirará as suas flechas contra eles e de repente ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aquele que os virem balançarão a cabeça caçoando deles. Então todas as pessoas ficarão com medo, pensarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Ó Deus, escuta minha oração, pois estou em dificuldades. Salva minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flecha suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar suas mentiras vergonhosas e destroem os bons, com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazerem o mal. Falam dos lugares onde vão colocar suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem: planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém Deus atirará as suas flechas contra eles e de repente ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aquele que os virem balançarão a cabeça caçoando deles. Então todas as pessoas ficarão com medo, pensarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Ó Deus, escuta minha oração, pois estou em dificuldades. Salva minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flecha suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar suas mentiras vergonhosas e destroem os bons, com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazerem o mal. Falam dos lugares onde vão colocar suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem: planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém Deus atirará as suas flechas contra eles e de repente ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aquele que os virem balançarão a cabeça caçoando deles. Então todas as pessoas ficarão com medo, pensarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Ó Deus, escuta minha oração, pois estou em dificuldades. Salva minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flecha suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar suas mentiras vergonhosas e destroem os bons, com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazerem o mal. Falam dos lugares onde vão colocar suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem: planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém Deus atirará as suas flechas contra eles e de repente ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aquele que os virem
balançarão a cabeça caçoando deles. Então todas as pessoas ficarão com medo, pensarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Ó Deus, escuta minha oração, pois estou em dificuldades. Salva minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flecha suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar suas mentiras vergonhosas e destroem os bons, com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazerem o mal. Falam dos lugares onde vão colocar suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem: planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém Deus atirará as suas flechas contra eles e de repente ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aquele que os virem balançarão a cabeça caçoando deles. Então todas as pessoas ficarão com medo, pensarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Ó Deus, escuta minha oração, pois estou em dificuldades. Salva minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flecha suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar suas mentiras vergonhosas e destroem os bons, com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazerem o mal. Falam dos lugares onde vão colocar suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem: planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém Deus atirará as suas flechas contra eles e de repente ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aquele que os virem balançarão a cabeça caçoando deles. Então todas as pessoas ficarão com medo, pensarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Ó Deus, escuta minha oração, pois estou em dificuldades. Salva minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flecha suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar suas mentiras vergonhosas e destroem os bons, com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazerem o mal. Falam dos lugares onde vão colocar suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem: planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém Deus atirará as suas flechas contra eles e de repente ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aquele que os virem balançarão a cabeça caçoando deles. Então todas as pessoas ficarão com medo, pensarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Ó Deus, escuta minha oração, pois estou em dificuldades.
Salva a minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flecha suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar suas mentiras vergonhosas e destroem os bons, com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazerem o mal. Falam dos lugares onde vão colocar suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem: planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém Deus atirará as suas flechas contra eles e de repente ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aquele que os virem balançarão a cabeça caçoando deles. Então todas as pessoas ficarão com medo, pensarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança